paz. Sabemos muito bem que hoje é um dia da qual aí estamos celebrando a Páscoa. Mas eu quero dar uma lida rapidamente. Louvado seja Deus na palavra, e assim estarei dando cumprimento no decorrer das orações ou pregações. Diz assim no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Ali, a partir do versículo 26, 27 e 28, muito conhecido de muitos servos do Senhor, amém? Aleluia. Diz assim a Bíblia, ó. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Sabe, esses 3 versículos, capítulo 26 do Evangelho de Mateus, é algo que nos faz nos recordar hoje do quão foi avisado daqueles dias os que criam em teu nome e os que guardavam a sua palavra, a significância do objeto cerimonial, simbólico, que hoje nós celebramos, que é o pão e o cálice do Senhor, assim fazendo menção do cumprimento do que aconteceu com ele para mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Sabe, hoje nós estamos falando de Páscoa, não é isso? Estamos falando de um feriado diferente de todos os feriados que tem nesse Brasil, em exceção o de Natal, que é um feriado também encaixado nessa pregação, nessa palavra que eu falo nesta hora para você. Sabe, esse feriado não é um feriado purgatório. Se é que eu posso dizer assim. Não é um feriado místico. Não é um feriado, sabe, assim de mitologia grega, não é não. Esse feriado, ele é um feriado que tem, sabe, aleluia, coerência da verdade de Deus. E é verdadeiro, porque aconteceu. Não é um feriado histórico, de história humana, mas é um feriado eternizado. Todos sabem o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, um profeta, um carpinteiro, um homem que ninguém dava nada para ele. É verdade, um homem que todos passavam por ele e desprezavam a sua aparência. Mas por que não está falando isso, Bispo Luiz? Porque os profetas profetizaram isto antes da chegada do Messias. A Bíblia diz em Isaías 55, aleluia, aliás, 53, ali no capítulo 53, no versículo 3, que ele era o quê? Desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem
de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então você vê que a figura de Cristo, naqueles dias, não era de chamar atenção. Olha, Jesus não andava com terno alabaçai, azul marinho, com sapato de couro, sabe, de jacaré, e um anel no dedo e um relógio tamanho, sabe, que chega a chamar a atenção dos demais necessitados. Sabe, Jesus não tinha, eita meu Deus do céu, sabe, ali aqueles pingentes de ouro pendurado pelos seus braços e pescoço, não. Jesus, ele não chamava a atenção nos seus aspectos, porque ele era desprezado. Ele era indigno, rejeitado. Então agora a palavra diz, sabe, que este homem, aleluia, Jesus de Nazaré, ele era experimentado que nos trabalhos, ou seja, nos sofrimentos. Então agora nós começamos a entender, aleluia, o porquê dessa história verdadeira, verídica, e desse feriado muito significante para os que têm esperança viva, para os que creem em vida eterna, para os que estão cientes que um dia deixarão este mundo e habitarão do lado do seu Deus para o resto da eternidade. Mas deixa eu falar para você sobre esse feriado. Sabe, esse feriado santo, né? Que chamam de Semana Santa, né? Da qual fala do martírio de Cristo, da qual fala, aleluia, que passo a passo, até ele chegar, meu Deus do céu, naquela cruz. Ele chegar, aleluia, naquele monte da caveira, chamado Monte do Gólgota, né? Ali onde tinha uma plateia, aonde tinha uma multidão, aonde tinha muitas pessoas, aleluia, se alegrando com o sofrimento deste homem. Mas ele não sabia, meu Deus. Eles não tinham noção do que estava se cumprindo exatamente naquela hora, naquele lugar, etamanto, diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque poderia sim ele rejeitar a cruz. Ele poderia, meu Deus do céu, sabe, passar o cálice, como ele orou, como ele pediu, que se fosse possível, passasse o cálice, mas não foi. Tinha que ser ele, Deus. Tinha que ser ele. A Bíblia diz que agora Jesus, ele vai com seus discípulos para o Getsêmani orar a Deus. Sabe, Jesus tem uma batalha desde a instituição da ceia até chegar no monte para orar com os seus discípulos. Porque, sabe, na ceia, tinha um que iria trair Jesus, o que comia com ele, o que andava com ele, o que dormia com ele, o que se alegrava com ele, agora vai trair ele. No meio da comunhão dos 12 havia um traidor. Mas se isso não bastava ainda, Jesus ainda agora tem outro desafio de fazer entender Pedro e os demais que é necessário vigiar, que é necessário orar, porque o mal está chegando. O mal está chegando. Então Jesus levanta na madrugada e diz para ele orar e vigiar, mas eles estão dormindo, estão cansados. Os discípulos não estão entendendo o mistério. Está chegando a hora. Está chegando o momento, etamanto, que tu será objeto de escárnio, de zombaria. Você vai ser, aleluia, ali, sabe?
abandonado por todos. Meu Deus do céu, é muito forte isso. As pessoas não entendem que ele está morto, sabe? Que Jesus estava atravessando um momento muito espinhoso, da qual, eita, sozinho ele não conseguia. Ele tinha que ter a presença do Espírito de Deus. Seu Espírito não consegue permanecer nessa terra não, hein? Sem o Espírito, você não consegue vencer a batalha não. Malau decai. Tem pessoas que estão achando que vão conseguir vencer a dificuldade com conhecimento, com estudo, com conselho, estando do lado de pessoas poderosas. Ei, se o Espírito não chegar na tua vida, você não vai resistir. Você pode estar do lado de quem for, de qualquer pessoa poderosa. Quando chegar, aleluia, o espírito de destruição, como chegou na vida de Judas, você não aguentará. Mas sabe, o feriado da qual estamos vivenciando não é um feriado qualquer. É um feriado que fala sobre a questão, aleluia, daqueles que atentam para as verdades de Deus. Porque, é claro, vivemos num mundo de comércio, num mundo capitalista, num mundo, sabe, voltado para o materialismo. Muitos poucos se voltam para o espiritual. Mas nesta noite eu quero te fazer você entender, aleluia, que a Santa Ceia do Senhor, ela casa, meu Deus do céu, com a Páscoa. Elas andam de mão dada, sabe por quê? Porque, aleluia, Jesus falou assim, sabe? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali no versículo, aleluia, 27, e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todo. Quando você se alimenta, sabe, por completo, aleluia, quando você se alimenta, sabe, por completo na tua vida de Deus, você não sente mais necessidade de temer ao perigo, às dificuldades. Você sabe muito bem agora, aleluia, o que está determinado na tua vida. Esse negócio, aleluia, de olhar para trás, é para os que bebem pela metade, é para os que estão no raso, aqueles que estão nas profundidades de Deus, eles resistem até o fim. Ele resiste sim os ataques, as injúrias, sabe? Ai meu Deus do céu, as acusações, porque sabe, Jesus, quando ele sai ali da ceia, ele vai lá para o Getsêmani com os discípulos. Aí lá, quando ele está orando e alertando para eles, olha, vigia, que o inimigo está chegando. Aí agora se encontra ele, tá morto, o traidor. É aquele que anda contigo, que dorme contigo, é o que vai distrair. Chega ele, os soldados pretorianos, né, da romano, para lançar a mão de Jesus, para o quê? Para levar ele para julgamento. E o que me chama a atenção é que Judas, ele entregou Jesus com um gesto carinhoso, sabe? Muitas das vezes aqueles que vão te trair estão te tratando que nem um bebê, que nem uma princesa, que nem um príncipe, estão te tratando com amor, mas é o que vai te trair. Aqueles que, aleluia, não dão pista, sabe, de maldade. Mas quem é que nos faz enxergar isso? É só o Espírito de Deus. Jesus falou para ele, na ceia, tu disseste. Sabe, muitas das vezes, aleluia, você quer ser bonzinho, quer pagar de bom samaritano, mas ó, Deus te conhece. Deus sabe quem tu é. Deus conhece o seu interior, não adianta, aleluia, sabe? Vem com a aparência, porque Ele conhece o coração.
não é verdade? Ele conhece a alma, o espírito. Aí Jesus está para os discípulos: ei, vigia, está dormindo. Fica ligado que o mal está chegando. E quando eles menos esperam, eita, bom, tu já chega lá, a guarnição para lançar a mão de Jesus. Mas o que me chama a atenção, sabe, é que depois disso, Jesus vai passar pelo martírio, né? Levar a chicotada. Ser ali, aleluia, obrigado a levar aquela cruz. Nesse período, sabe, está lá um dos discípulos chamado Pedro, observando de longe, sabe, o que poderia acontecer de mais grave contra o seu mestre. Mas nesse meio, aleluia, sabe, o próprio Pedro reconhece que estava negando a fé, que estava negando, sabe, a sua confiança. Mas Jesus falou isso. Jesus, sabe, alertou ele que ele iria negar ele, aleluia, 3 vezes antes que o galho cantasse. E Pedro não estava entendendo nada, sabe por quê? Porque era cumprimento de Deus naquele momento. Eu não sei o que tu está passando, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como está a tua vida, mas eu falo para você nesta noite que há propósito de Deus em tudo aí, ó, que está acontecendo na tua família, na tua vida, na tua casa, por onde quer que tu andar, há propósito de Deus na tua vida. Talvez você está até abandonando aquele que mais precisa agora de você. Olha o mistério aí, ó. Pega aí, ó. Aquele que está precisando de você é a hora que você está abandonando. Aconteceu com os discípulos. Na hora que Jesus estava mais precisando, todo mundo abandonou. Só ficou Jesus lá, sendo punido, levando chicotada, levando cuspe no rosto, bufetada, sabe? Ai, meu Deus do céu, como foi complicado, né? Mas Jesus, ele entendia que era a vontade de Deus naquela hora. Tem um mistério aqui na Bíblia, que hoje você vai pegar. Aleluia. Jesus diz com toda a letra para os discípulos, no versículo 41 do capítulo 26 de Mateus, ó: vigiar e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entenda, a sua carne, ela sempre vai pedir para olhar para trás. A sua carne, ela sempre vai pedir, meu Deus do céu, para ficar em descanso. Meu Senhor da glória. Sabe, eu quero te fazer entender, louvado seja Deus, algo aqui muito forte, aleluia, da parte, aleluia, da palavra de Deus em Cristo Jesus, sobre a questão da sua, caminhada até a cruz, seu martírio. Meu Deus do céu, é forte. A palavra é tão boa que já está acabando o tempo. Olha só, o martírio de Cristo, que nós sabemos muito bem, essa Semana Santa toda aí, aleluia, se cumprindo o que está na palavra, a sua entrega até a sua morte e ressurreição, glória a Jesus, me faz me lembrar algo interessante na sua palavra, no capítulo 27, no versículo 32. A Bíblia diz, sabe, amado, que quando saíram, aleluia, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Olha aí o mistério. Depois que eles judiaram de Cristo, colocando aquela coroa, cuspindo em seu rosto, chicoteando,
No meio do caminho, ele se depara com um homem sirineu chamado Saulo. Chamado Simão. E constrangeram ele, obrigaram ele a carregar o quê? A cruz de Cristo. Entre aspas. Qual é a cruz que você está carregando neste mundo? Qual é a cruz que você está levando contigo nesta terra? É o que? É a cruz da condenação, dos vícios, da prostituição. É a cruz dos vícios, da prostituição ou das práticas de abominação? É a feitiçaria? Qual é, aleluia, o pecado capital, a abominação, né? Qual é, aleluia, sabe? Aí o pecado mortal para Deus que tu está praticando, que está, aleluia, te afastando, sabe, da presença dele. Porque, sabe, aquele homem, ele teve o privilégio de carregar a cruz de Cristo. Porque quando tu carrega a cruz de Cristo, é lindo. Porque você começa a entender, louvado seja o nome dele, que é um propósito até chegar no monte do Gólgota, no monte da caveira, aonde foi crucificado ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual no terceiro dia ele ressuscita para a glória de Deus e deixa mandamento e ensinamento para os seus discípulos e para todos aqueles que vão crer no seu nome. E nessa noite eu te pergunto, qual é a cruz que tu está carregando nesta terra? É a cruz de você ser fofoqueiro, de uma pessoa má, de uma pessoa, aleluia, que adora ver a miséria das pessoas? Qual é a cruz, aleluia, que tu está carregando nesta terra? É a soberba, é o orgulho, é a prepotência, é a sexualidade. Qual é a cruz que tu carrega neste mundo? É a cobiça, é a inveja. Aleluia. Eu quero dizer para tu, sabe que é um povo nessa terra que carrega uma cruz, que tem muito orgulho, e é a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o seu testemunho, que é a sua palavra, que é, aleluia, os seus ensinos. Não tem medo de piada, não tem medo de olhar estranho, não tem medo, eita meu Pai, de apontar de dedo. Quem é que está apontando o dedo, te condenando? Quem é que está rindo, aleluia, das suas roupas quando tu vai para a igreja? Quem é que está te chamando de bobo? Porque tu é dizimista, porque tu é ofertista, porque tu dá para Deus e não para o homem. Ai, meu Deus do céu, qual é a sua cruz? É a cruz daqueles que têm nas suas mãos pedra para apedrejar os que estão, aleluia, em pecado e estão precisando de arrependimento. Qual é a sua cruz? Qual é a cruz que tu leva? Ah, meu Deus do céu, eu louvo a Deus porque a cruz, aleluia, que muitos estão levando, é a cruz do testemunho da palavra do Senhor, aleluia, da fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual um dia deixou ensinamentos, mandamentos, para que nós andássemos nele, para que nós viéssemos, aleluia, ser salvo, não pelas obras, não, meu Deus, pelo que nós fazemos, mas sim pela fé em seu nome. É disso que eu estou falando. Aquele homem, quando pega aquela cruz, ele dá um exemplo de humildade, de obediência e de compaixão. Porque aquele homem passou aquela cruz no meio daquele povo, como também um amaldiçoado de Deus,
como um rejeitado, ignorado, da qual as pessoas riam, zombavam, mas não sabia ele que estava fazendo parte de uma história eterna para o resto dos séculos. E muitos nestes dias querem zombar de homens e de mulheres que têm guardado, aleluia, a sua coroa, que têm, aleluia, ali segurando o seu galardão, porque a Bíblia diz, sabe, que você tem que guardar a sua coroa para que ninguém venha roubar. Aleluia, sabe, guarda o seu testemunho, guarda a sua fé, guarda a sua certeza que você tem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que a zombaria, que os olhares, que o apontar de dedo te afaste dessa comunhão, dessa fé, desse ensino, desse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É verdade, desse Deus Todo-Poderoso, porque só Ele tem a última palavra para nossas vidas. Jesus ressuscitou para a glória do Pai e para a alegria de todos os povos da terra que crê em seu nome. Por isso que nessa noite, aleluia, eu quero me alegrar com aqueles que têm a sua convicção, a sua certeza em Cristo e não têm negado a fé. Essa palavra, amado, foi que Deus colocou no meu coração nesta noite, dizendo para tu, sabe, que a Páscoa verdadeira é contada desse jeito nas Escrituras. Um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, um profeta, carpinteiro, que tinha a obediência a Deus Pai, foi, aleluia, obediente até a morte de cruz, para hoje ser a nossa redenção. Ah lá, caiu um pedido na cadeira. E hoje nós louvamos e engrandecemos a Deus por esta obra divina de Deus em Jesus Cristo. Porque, sabe, a Bíblia ela diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, mistério. E agora? No princípio estava com Deus. Evangelho de João, capítulo 1, você que está na dúvida, leia comigo. Aleluia. Capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. No princípio, aleluia, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E para deixar você mais fortalecido ainda, olha o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa interessante. Jesus é a água viva, é o trono, é a cachoeira que jorra do trono de Deus. Jesus enviou o Espírito Santo para ser o quê? O nosso Consolador. Diz a Escritura que no princípio Deus criou o céu e a terra e o Espírito se movia sobre a face do abismo. O evangelista João diz que no princípio era o Verbo e o
verbo era Deus, né? Eita, mano, olha só. E o verbo estava o quê? Com Deus. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só que coisa linda. Quero dizer para tu, sabe, que só existe uma maneira de você vencer suas indecisões. É por meio de Cristo. É por meio do sangue. É por meio do testemunho. Não se engane. O ensino é bom, é ótimo. Conhecimento, aprazível, maravilhoso. Estar do lado de pessoas grandes é válido. Mas sem Jesus você não vence. Sem o Espírito Santo você não permanece. Porque, aleluia, a palavra de Deus não é palavra de persuasiva humana, mas sim é poder de Deus para todos aqueles que creem. E termino aqui essa palavra, e que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, né? Vamos orar pela cesta de oração. Amém, irmãzinha? E vamos para o nosso lar. Amém. Aleluia. Sobrou peixe lá ainda? Ô, glória. Sobrou aquele bacalhau, a festa do bacalhau, Semana Santa, glória. Não, ele só um peixe só. Ele não coloca vinha, ele não come isso não. Porque a gente pode comer essas coisas não. É verdade. Não pode. Orientação médica, né? Tá certo, é. Não, de jeito nenhum. Mas eu como um bife, uma carne, como não, tudo. eu como qualquer coisa. Glória a Deus pela tua vida, tá? Amém. Muito alegre, tá? Glória a Deus. Gosto muito da irmã. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro da irmã. Glória a Deus. Aqueles tempos lá, né? Chegar naquele tempo lá. Uma quietinha dela, sempre foi assim. Ficava olhando. Glória a Deus. A gente é assim. Como está? Somos assim. Então, lá, né? Pedir a Deus para... Ora por mim, quando você estiver orando, ora pela mim. Eu tenho artrose. Artrose, o médico falou que a artrose ele corre o corpo todinho. E na virilha, eu sempre tenho essa dor horrível na virilha. Sim. E no joelho. Quando é na virilha, é no joelho. Dói muito. Levanta aí, vem pra cá. Fica aqui, ó, essa direção aqui. Dói, olha, eu tava dando não. Tava não, né? Eu tava dando me arrastando. Eu tava até com vergonha. Eu ia pra minha filha arrastando, pegando pelas paredes ali. Eu vou. Olha essa semana que eu estou tomando paracetamol. Aí passei canela de velho. Canela de velho, minha filha com um negócio de canela de velho assim. E eu passei a canela de velho. Aí quando foi hoje, como que é? Paracetamol faz muito mal. Já te deram uma receita, né? É. Que pode prejudicar mais, né? Aí eu mas eu vamos orar. E eu disse, não, hoje eu fica aqui, ó. Hoje eu vou. Vamos orar. Senhor Deus, a Jane vai estar, quando estiver orando, vai estar passando em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vai estar fazendo a obra. Glória a Deus. Vocês já têm problema, né? Você com jovem, tu é novo, né? Jane é nova. Mas é horrível, eu tenho sangue o corpo todo. Eu sei que quando vamos chegar em uma determinada idade, nós vamos ter algumas dificuldades, mas não com excesso. Vamos orar, fecha o olho, se liga em Deus aí, e vamos pedir para Pai. Ela vai tocar nas suas pernas, nos seus braços, ela vai estar meditando em espírito e eu vou estar orando. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nessa noite, obrigado, Senhor, por este culto desta noite, oh glória. Obrigado, Senhor, por eu chegar neste lugar junto com a minha esposa e com a tua serva, para fazer menção da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, aleluia, a cada dia a entender o teu querer. Agora, nesta noite, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração na sexta.
cada propósito, cada causa. Olha aí, meu Deus. Jesus, apoderando o teu sangue para tu dar vitória. Os que estão aí, Senhor, presos em suas, aleluias, definições, em seus pensamentos. Meu Deus, esse povo que está triste, desanimado, apoderando o teu sangue. Meu Deus, vai com mão forte para ajudar nesta hora, esta mulher, este homem que estão congelados. Consegue mais, Senhor. Nem vir na tua casa, buscar a tua presença. Estão trancados dentro de casa. Meu Deus, olha aí, Pai. Olha aí, Jesus, a prisão. Senhor, vai desprendendo agora. Vai tirando, aleluia, aquilo que está amarrando essa pessoa. Eu digo nesta hora, a doença, o mal é, Senhor. Meu Deus, essa enfermidade que tem causado desânimo, a dor nas pernas, a dor nos braços, a dor na cabeça, a dor na barriga. Eita, meu Deus, apoderando o teu sangue. Meu Deus, repreenda agora. É dor nos ossos, no músculo. Meu Deus, em toda a parte da junta, das pernas, dos braços. Eu digo, sai no nome de Jesus, enfermidade. Meu Deus, tudo que vem para parar, para incomodar. Oh, meu Deus, nesta noite, no nome de Jesus. Vai tocando aí, ó. Toca no sangue. Toca aí, meu Pai, agora, nos músculos do corpo. Vai tirando toda dor no nome de Jesus. Vai repreendendo toda a fúria contra a casa desta mulher, desse teu filho, dessa tua filha. O sangue de Jesus agora derramado naquela cruz tem poder para curar, para transformar, para libertar. Senhor Deus, nesta noite eu venho pedir a Ti, Senhor. Toca aí, Senhor, na ferida. Toca, Senhor, aonde está, Senhor, aí tudo, Senhor, infeccionado. Entra lá aonde o médico não pode entrar, aonde a medicina parou. Eita, manto, tu és o médico dos médicos, tu és o leão da tribo de Judá. Vai lá, Espírito Santo, agora. Eita, meu Deus, vem agora penetrar, eita, lavadura e andequébia, e tirar, meu Deus, toda hemorragia, todo inchaço, toda dor, todo incômodo. O sangue de Jesus tem poder agora. Sai do sangue, sai dos ossos, sai agora. Vai batendo em retirada tudo que não é da vontade de Deus agora. A enfermidade que tem aí assolado o corpo, a mente, o coração, em nome de Jesus agora. Visita a tua serva. É dos pés à cabeça agora, Jesus. Apoderando o teu sangue. Cuida dela. Ao subir aquela escada, ao descer. Cuida dela ao chegar na sua residência. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda o olho grande. Repreenda os mal-olhares. Repreenda agora toda palavra de maldição contra esta mulher. Meu Deus, apodera o teu sangue para desfazer as obras do inimigo neste lugar. Anabaka tarabaduri andekébia. Ele é como anais surederei. Oh glória.
Ah, Sarabadarai, tu Coneres. E demando que ne raça. Labandarabachea. É general. É só o teu sangue. É só o teu nome. É só a tua presença. Mais nada. Canarabassai. Eita, meu Deus, nesta noite, neste lugar. Olha aí, ó. Manda o anjo. Manda o anjo com a cura. Vai dispensando aí, ó. Toda fúria. Toda legião. Toda força ao contrária. Tudo que tem tentado parar as pernas, os braços desta mulher. Da caixa de coube de raça. O sangue de Jesus tem poder, Eu digo, o sangue de Jesus tem poder de camandar súria. Aí por terra agora aí, ó. Dor no abdômen, dor no fígado, problema no rins, coração inchado, olha aí, ó. Agora, toda irritação vai caindo por terra agora. Eita, labandarai. Tudo que entrou vai sair correndo por 7 portas agora. Tudo que chegou será estipado no sangue de Jesus. Manda fogo. Manda aí, meu Deus. Ah, sarabacai, sudecarabacei. Vai quebrando aí a ilegalidade. Joga por terra tudo aquilo que não te agrada. É verdade, purifica, limpa. Eita, xanamanarai, candabassai. É o sangue, que eu digo, é o sangue. É o sangue de Jesus nesta noite. É o teu nome. Não é nome sobre este nome que tem poder para dissipar toda a maldade. Alabadará. Meu Deus, nesta noite eu creio que essas dores vai passar. Meu Deus, que essa dor vai passar. Porque eu creio na tua palavra. Eu creio no teu nome. E eu sei que tu tudo pode, meu Deus. Nada escapa do teu alcance. Por isso, nesta noite eu digo, o nome de Jesus tem poder. Toca aí, Jesus. Vai limpando, vai tirando. Vai, Senhor, dando longevidade à tua filha. E vai quebrando toda palavra de maldição. Porque há poder no teu nome. E nesta hora eu te oro te agradecendo, Pai. Porque tu é o Deus que ouve a oração dos que clamam. Dos que clamam pelo teu nome. E eu sei que não é pelo ouro e nem pela prata e pelo bronze, mas é pelo nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Eu te oro, te agradecendo por esta reunião dessa noite, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo e o amor de Deus derramado em todos os corações de todos os dias. Amém. Glória a Deus. Foi orado pela sexta, foi orado, viu? Que o Espírito de Deus faça aquilo que eu não posso fazer, amém? Glória a Deus. Está encerrada essa reunião, no nome de Jesus.